Então, nós estamos hoje aqui para apresentar um estudo feito sobre a vida depois da morte. Essa perspectiva é uma perspectiva reencarnacionista. Eu me baseei especificamente em 3 livros. Claro que a gente acaba misturando o conhecimento que a gente tem e os estudos que a gente tem, né? Mas especialmente na Chave para a Teosofia, As Cartas dos Mahatmas e Sabedoria Antiga, de Annie Besant. Esses são os 3 livros principais. Aqui também nós temos Dentro da Luz, Ao Viver a Experiência de Estar Próximo à Morte, essas pessoas redescobriram suas vidas. É um livro editado pela Editora Teosófica que também fala desse processo da vida depois da morte. Queria enfatizar que a reencarnação e tudo que eu vou falar aqui não é uma crença obrigatória da Sociedade Teosófica. Na verdade, a Sociedade Teosófica não tem nenhuma crença obrigatória. Ela só exige que seus membros aceitem, tenham simpatia com o ideal da fraternidade universal. Mas vários autores dizem várias coisas e eu acho muita lógica naquilo que estudei e vou apresentar para vocês. Mas nunca, em nenhum momento, esse material é para ser engolido goela abaixo como algo que você tem que acreditar e pronto. Não é assim que funciona. Então, dito isso, eu não vou ficar o tempo todo dizendo mas pode ser, talvez sim. Não, eu vou dizer o que eu estudei. Mas tudo o que eu estudei pode ser, pode não ser, vamos ver a lógica da situação, vamos ver a lógica do processo. Ok? Bem, então, dito isso, vamos começar pelo final. Morrer é como dormir. Você dorme, o processo até dormir depende de como você viveu o dia, depende das suas tensões, depende da sua paz. Quando você dorme, você descansa e você acorda a mesma pessoa, mas até certo ponto outra pessoa, porque você acorda mais descansado, você pôde respirar durante toda a noite e aquilo que talvez fosse um problema muito grande no dia anterior, no dia seguinte já é tomado de uma forma mais inteligente. Você teve tempo de refletir, de assimilar, de se reposicionar. Então, assim, tudo o que eu vou dizer é isso. Agora, eu vou fundamentar essa frase. Morrer é como dormir. Como nós vivemos nossa vida vai interferir diretamente no estado entre vidas. Como nós vivemos nosso dia interfere em como nós vamos ter um sono mais tranquilo ou mais agitado. De qualquer jeito, esse sono é reparador e você volta à mesma pessoa, mas até certo ponto outra pessoa, porque você volta já mais calma, mais tranquila, podendo ter assimilado e ter refletido sobre os acontecimentos do dia anterior. Então, vamos agora à fundamentação. Tudo isso tem que ficar bem claro
que há vários níveis do nosso ser. São Paulo, né, falava de corpo, alma e espírito. O corpo, na morte, fica com o seu princípio vital, mas o princípio que se chama alma, ou o elemento psíquico, é quem vai passar por todo um processo. E o elemento espiritual vai assimilar o melhor daquela vida. Então se fala de Paseka ou Pratyeka Yana ou Amata Yana ou Amrita. Palavras sânscritas, mas que indicam que existe um ser pessoal e um ser divino. Então, esse ser pessoal, que está intimamente ligado ao corpo, na hora da morte, perde o corpo. E ele vai passar por um processo de separação entre aquilo que pode ser assimilado pela sua contraparte espiritual, ou seja, pelo seu verdadeiro ser, e aquilo que é muito grosseiro e que vai ficar como tendências kármicas para serem trabalhadas no próximo nascimento. O processo da morte, ou a agonia, como é chamado, começa muito antes da morte propriamente dita. E na medida que o corpo vai ficando mais debilitado, o seu mecanismo psíquico vai ficando cada vez mais lúcido. E há um processo de reviver toda a vida em poucos minutos. Porque o cérebro é o último órgão que falece. Então, nesse processo, vai haver como que uma fusão entre o homem pessoal, o homem psíquico, aquele que pensa e sente que está ligado às coisas materiais, e a sua natureza mais espiritual. Eu chamo esse reviver da vida de filminho. Há vários livros que falam desse filminho. Chama atenção, especialmente, o livro Vida Após a Vida, escrito por um médico. Esse médico, ele fez experiências com várias pessoas que tiveram experiências de quase morte. Então, elas morreram e foram sacudidas e foram revividas de certa forma. E ele, numa pesquisa científica bem estruturada, mostra como há muitos elementos comuns nessa experiência de quase morte. E todos eles falam desse filminho, desse momento de reviver toda a vida. Blavatsky nos explica que nesse momento, nesses últimos momentos, que é bem conveniente que a família, que as pessoas em volta mantenham silêncio, mantenham uma atitude de sagrado ante esse momento solene da morte, para não perturbar as conclusões daquele que está passando, que está revivendo toda a sua vida. E esse processo, Blavatsky diz assim,
A mente falecendo espelha a memória com um grande e supremo impulso, e a memória restabelece fielmente cada impressão ali armazenada durante o período de atividade do cérebro. Então, nesse momento solene, há um balanço de toda a vida, onde tudo vai passando e algumas coisas vão ficando como mais importantes. Uma coisa que a literatura esclarece é que ninguém morre insano. Mesmo uma pessoa que passou a vida como débil mental, nesse momento da morte, tem extrema lucidez. Então, as duas memórias se fundem, vai havendo um balanço, e aquilo que foi mais importante fica como o último pensamento. O último pensamento determina o próximo nascimento e determina todo o tom do bardo ou desse período entre vidas. E esse último momento, esse último pensamento, ele não está sob o controle da pessoa. Ah, então eu vou pensar isso ou aquilo. Porque ele é o balanço da vida. Assim como nós, quando dormirmos, nós não temos controle de qual é o nosso último pensamento antes de nós cairmos no sono, não é? A gente vai pensando uma coisa, outra, até que num determinado momento a gente apaga, não é? Pois é, também no momento da morte há essa tônica que ficou. E essa tônica que ficou, chamado último pensamento, tem muito a ver com o dogma da igreja de extrema-unção, de você aceitar Jesus no último momento e coisas desse tipo. E tem até, o pessoal faz piadinha, né? Disseram para o moribundo, agora, nesse momento solene, renegue o diabo. Aí o moribundo disse, doutor, mas o senhor acha que está na hora de eu fazer inimigos? Claro, é uma piadinha, mas de qualquer forma, a literatura deixa bem claro que esse último pensamento não está sob o controle da pessoa. Ele é o balanço do que ficou de mais importante naquela vida. Eu vou ler aqui para vocês. Busque nas profundidades de sua consciência e memória e tente ver quais as cenas que provavelmente se prenderão à sua consciência. Quando se encontrar com elas, muito provavelmente as estará vivendo novamente, de tal maneira que terá esquecido todo o resto. Esse momento particular será o mais intenso e o mais importante dos pensamentos do cérebro falecendo. E esse momento mais intenso determina o tom do bardo e o próximo nascimento. Então aqui há outra passagem que diz que o controle que teríamos sobre esse último pensamento seria como impedir a retina dos nossos olhos de perceber a cor que mais lhe afeta. Também há uma outra passagem que diz, temos de perceber nossas ações e controlar nossas paixões e desejos durante toda a vida na Terra. Porque no último momento, esse vai determinar o nosso passo possível.
E a questão de voltar à vida? Hoje nós temos esse livro, Vida Após a Vida, esse aqui Dentro da Luz, que também fala desse assunto. Naquele momento onde Blavatsky, os Mahatmas, mesmo a doutora Besant escreveram, ainda não havia essa literatura. Mas Blavatsky deixa bem claro em A Chave da Teosofia que até certo ponto dá para voltar com um esforço de vontade específico. Depois de certo ponto, não há milagre que possa trazer de volta. Mas esse ponto não é o que se considera a morte clínica. Às vezes pode ser uma semana depois. É quando já se desligou os princípios superiores da parte vital e da parte do corpo. Então, no momento que um indivíduo falece, há um dormir. E esse dormir inicial se chama cama louca, nessa literatura. Fazendo uma relação, acho que isso corresponde ao que os cristãos chamam de purgatório. Porque é nesse momento que vai haver o desmembramento do que há de mais elevado com aquilo que é mais grosseiro. Então, vai haver essa separação ou luta mortal. Por que luta mortal? Porque é um balanço. Se prevalecer as coisas mais grosseiras e mais pesadas, o indivíduo não passa para as etapas posteriores. Mas se prevalecer o que há de mais elevado, de amor, de virtude, de ideal, então isso que há de mais refinado vai se desmembrar do que há de mais grosseiro. E esse processo geralmente se dá de forma inconsciente. E quando há esse desmembramento, há uma segunda morte. E essa segunda morte faz com que o que é divino em nós, associado com o melhor da vida anterior, entre num processo chamado de Devachan, que corresponde ao céu ou ao paraíso dos cristãos. Só que houve um desmembramento, então fica um ser, uma casca que vai se dissolver, assim como quando a gente morre, a gente deixa um defunto físico que vai se dissolver. Se for pela cremação, vai ser rapidinho. Se for enterrado, ele vai demorar aí seus 8, 10, 15 anos para se reintegrar com a natureza, mas deixa um defunto. Também no mundo chamado cama louca, ou nesse purgatório, vai deixar um defunto astral. Vai deixar uma casca que vai se manter por mais ou menos tempo, e essa casca, ela é mais ou menos como um sonâmbulo. O sonâmbulo, ele fala, ele pode responder, ele tem movimentos automáticos, mas ele não tem inteligência. Por quê? Porque a inteligência está dormindo. Então, no processo da morte, quando há esse desmembramento, deixa essa casca com seus movimentos automáticos, mas o princípio inteligente sobe, vamos dizer assim,
vai para esse Devachan ou céu. Então aqui tem uma passagem que eu gosto muito e eu vou ler para vocês, que para mim mostra bem todo esse processo. Todo quaternário recém-falecido, Kama Manas Buddhi Atma, por quê? Porque o físico ficou, o etérico ficou, o prana ficou. Então, fica o quê? Fica o emocional, o mental, o espiritual e o divino, que é Kama Manas Buddhi Atma. Então, todo quaternário recém-falecido, seja de morte natural ou violenta, por suicídio ou acidente, com sanidade mental ou insano, jovem ou velho, bom, mau ou indiferente, perde no momento da morte toda a lembrança e é mentalmente aniquilado, dorme seu sonho acástico no Kama Loka. Esse estado dura poucas horas, muito raramente menos, dias, semanas, meses e algumas vezes vários anos. Vamos tentar colocar em palavras mais simples. Quando a gente tem uma emoção muito forte, a gente tem que esperar ela passar, não é? Ela tem uma inércia, ela continua. Se a gente está com raiva, até aquela raiva passar, demora um tempinho. Mas se a gente está bem, esse processo é rapidinho. Então, esse período chamado Kama Loka ou purgatório é um processo que vai depender da intensidade das vibrações baixas da pessoa. Se a pessoa for muito grosseiramente intensa, ela vai ficar bastante tempo nesse desmembramento. Mas se ela for uma pessoa que já tivesse trabalhado em vida, estiver tranquila, morrer meditando como fazem os lamas tibetanos, etc., ela passa por esse purgatório em poucas horas, um processo muito rápido, e já deixa o defunto astral, o cascão. Então, esse processo geralmente é inconsciente. Mas a consciência vai voltar quando o indivíduo entrar nesse céu, nesse Devachan. Mas vamos ver qual consciência, porque há um desmembramento. Aqui tem uma outra citação. O estado do falecido no Kama Loka não é aquele que nós, seres vivos, reconhecemos como consciente. É como uma pessoa atordoada, confusa, que levou um golpe violento e perdeu os sentidos. Então, mas isso tem uma exceção. Não, tem várias exceções, mas tem uma grande exceção, que são os suicidas. Porque os suicidas, eles ficam como com um homem escalpelado. Ele fica só sem corpo. Mas ele não passa por esse processo de dissociação. Pelo menos não imediatamente. Ele fica preso no momento trágico do suicídio até até o momento em que fosse a hora dele de ir embora. Então, vocês pensem assim, puxa, a vida às vezes é difícil, né? Mas às vezes tem um momento difícil, um momento fácil, um momento difícil, um momento fácil. Agora, você ficar 30, 40, 20, 50 anos naquele mesmo momento difícil, é duro, né? É duro, né? Pois é. Não vou falar tanto sobre isso, mas há muita literatura mostrando que o caso dos suicidas é diferente.
porque eles tiveram a vida interrompida antes da hora. Então o processo fica retardado até que fosse a hora do indivíduo ir embora. Também há o caso de vítimas de acidente e de pessoas que são assassinadas e que eventualmente podem morrer antes da hora também. Mas aí o grau de apego à terra vai depender também do indivíduo. E a grande maioria deles dorme o seu sono acástico até o momento em que eles teriam que se desvincular da terra, até o momento que fosse a sua hora. Assim, en passant, a gente fala dos fracassos da natureza, que é quando a balança do material fica mais pesada do que a balança do espiritual. Então é como se eles tivessem, aquela vida é como uma página arrancada dentro do livro de todas as vidas, ou você pode dizer também um colar de pérolas, que cada vida representa uma pérola e tem um cordão que as envolve. Então, no caso dos fracassos da natureza, aquela vida é perdida. Bem, sobre o Kama-loka, há muita informação no livro Sabedoria Antiga da Besant. E é como eu disse para vocês, é esse estado que dura de poucas horas até vários anos. Mas quando é que ele dura vários anos? Quando o indivíduo fica preso lá. E aí a Besant nos fala de 7 estágios diferentes, que eu vou mencionar assim, só en passant. Ela fala que o primeiro e o mais grosseiro estágio do Kama-loka corresponde àqueles que mataram alguém e se suicidaram logo depois para escapar da polícia. Então aí o cara é um assassino e um suicida ao mesmo tempo. Então ele vai amargar no seu purgatório. Mas esse é o pior de todos. Ela fala também de pessoas, porque há uma inércia, a tendência básica da pessoa continua. Então, a pessoa que levou uma vida fútil, só de aparências, ela fica nessa vida fútil e só de aparências. Também, quando a pessoa é retida por projeções de céus materializados, as suas ideias sobre os castelos que ela constrói, de como será depois da morte, ela fica naquilo. Isso pode durar mais ou menos tempo, dependendo da intensidade com que a pessoa construiu aquela imagem. Ela fala também do egoísmo das vidas artísticas e intelectuais. Muitas vezes os artistas e os intelectuais são muito prosas de si mesmos, né? Muito orgulhosos, precisam de um espelho o tempo todo. Então esse espelho também é uma coisa que você fica ali. Materialismo e continua as buscas. Mesmo um cientista que está no auge da pesquisa, tem uma morte brusca, interrompida, ele vai continuar no auge da sua pesquisa. Por quê? Porque aquilo tem uma inércia própria. Mas gasta. Gasta e
O que é mais grosseiro fica, o que é mais sutil vai se desmembrando para um período que se chama de gestação. O que? Gestação sugere nascimento. O que está sendo gestado ou gerado? O novo ser que nasce no Devachan. Vamos entender bem isso. Separou. As partes mais grosseiras ficam. As partes mais sutis, elas vão criar um novo ser. Vocês imaginem vocês próprios, sem nada de raiva, sem nenhuma irritação, sem nenhuma chateação, vocês sendo só simpatia, vocês sendo só amor, vocês sendo só qualidade, tudo isso que foi desenvolvido durante a vida, mas não contaminado pelas coisas mais grosseiras. Porque às vezes você desenvolve amor, mas junto você desenvolve um ciúmezinho, mas junto tem uma insegurança. Então, as coisas no nosso universo encarnado, elas ficam misturadas. Então, nesse Kamaloka vai haver um desmembramento. E o que há de mais sutil vai formar um novo ser. Vamos dizer assim, nós angelicais, destituídos de todos os elementos grosseiros. E é esse nós angelicais que vai nascer no Devachan e que vai viver uma experiência de memória de toda a vida, mas não como filminho, porque vai ser a memória de toda a vida espiritual. Entenda-se, amor, virtude, tudo que há de elevado que o indivíduo viveu, ele vai reviver momento a momento nesse paraíso. Então, é como um sonho onde você está rodeado das pessoas que mais amou, dos melhores ideais. Isso é o Devachan. E a casca? A casca fica. Na medida que for uma casca grossa, ela vai demorar a se dissolver. Na medida que for uma casca fina, ela se dissolve mais ou menos rápido. E, segundo a literatura, são essas cascas que são atraídas para os centros espíritas, que, na verdade, não têm condição de raciocinar, mas têm uma estrutura de hábitos e raciocinam através do cérebro do médium. Mas com isso, eu não estou dizendo que todas as cascas aparecem no centro espírita. Eu estou dizendo que a maioria dos que aparecem no centro espírita são cascas. E, num número muito menor, os suicidas. Mas, para os suicidas, segundo a literatura, isso é muito negativo, porque eles adquirem toda uma nova estrutura de tendências. Eles misturam o seu karma pessoal com o karma do médium. O ego eterno, esse princípio divino, sendo despido no Kamaloka dos seus princípios inferiores terrestres,
com as suas paixões, desejos, entra no estado do Devachan. Portanto, é dito que somente o que é puramente material, as emoções refinadas, afeições e aspirações, acompanham o ego naquele estado de felicidade. Essa casca vai eventualmente se dissolver. E ao se dissolver, ela vai deixar uma maletinha de tendências que o indivíduo vai agarrar quando ele sair do Devachan e for entrar no novo nascimento. Então, aquilo que é grosseiro, ele não é assimilado pela parte espiritual, mas ele volta do jeito que foi deixado. Aqui tem uma passagem que eu achei muito interessante, que para mim me explica muito, talvez para vocês também seja interessante. Quando nós exercemos atividades, nós criamos condições para dar vazão aos predicados que nós exercemos. Então, você começa a pintar, você começa a bordar, você é um artista, você começa a escrever poema, você vai abrindo espaço para eventualmente se desenvolver nessas áreas. Ou, assim, o exemplo mais claro seria a universidade. Você faz uma universidade. Quando você está fazendo universidade, tudo aquilo é muito teórico. Mas você vai estudando uma coisa, estudando outra, aí você está com um material pronto para se desenvolver como um profissional. Então, as energias mais grosseiras, elas criam as condições da sua vida futura. E elas criam também as condições da sua vida futura. Ou seja, o mesmo raciocínio se aplica de uma vida para outra. Tudo aquilo que você foi desenvolvendo em habilidades, você cria condições para, nessa vida ou na próxima, dar continuidade àquilo, materialmente falando. Mas, em termos espirituais, o campo de desenvolvimento é o Devachan. Então, você sonha com um mundo mais justo. Aí você tenta uma coisa, você tenta outra, às vezes você se decepciona, às vezes você tem algum sucesso, mas no meio das atividades misturadas de coisas ruins e coisas boas por aqui, nem sempre a gente consegue desenvolver plenamente os nossos ideais. Mas o Devachan é o lugar onde esses ideais vão ter espaço para se desenvolver. Então, aqui a passagem diz assim, a Carla estava falando, é uma carta que estava falando do Bacon. Diz assim, as atividades morais e espirituais encontram sua esfera de efeitos no Devachan. As qualidades morais e espirituais do Bacon anterior também teriam que encontrar um campo nas quais suas energias pudessem expandir-se. O Devachan é esse campo. Portanto, todos os grandes planos de reforma moral, de pesquisa espiritual e intelectual, sobre princípios abstratos da natureza, todas as aspirações divinas se realizariam no Devachan. E o ser abstrato, previamente conhecido como o grande chanceler, se dedicaria a esse mundo interno preparado por ele mesmo, vivendo, se não uma existência que chamaríamos de completamente consciente, pelo menos um sonho de uma intensidade tão realística que nenhuma das realidades da vida poderia jamais se igualar-se a ele.
E esse sonho dura até que o karma fique satisfeito. Por quê? É um impulso gerado por ele mesmo. O indivíduo fica casado com as melhores memórias da sua última encarnação. E passa séculos vivendo. Blavatsky nos fala, claro que esses números vai depender da pessoa, vai depender da intensidade da vida da pessoa, da dedicação, etc. Blavatsky fala que, em média, de 10 a 15 séculos. Ou seja, a gente gera as causas e os efeitos produzidos, imagina, você vive 60 anos e passa 1000 vivendo o melhor daquilo, 1500 anos. Quer dizer, o processo de assimilação é muito mais lento do que o processo de criação de causas. O Buda falava, há uma região de bem-aventurança chamada Sukhavati. Esse é o Devachan. Os que nasceram na região abençoada são verdadeiramente felizes e não há mais aflições ou tristezas para aquele ciclo. Se fala também que o Devachan tem a sua infância, sua adolescência, a sua maturidade, a sua velhice e a sua morte. Só que a morte é o novo nascimento. Então, é como aquele... Na verdade, você acaba concluindo que o indivíduo não nasce exatamente como ele morreu. Porque ele morreu com várias coisas em potencial. E nesse período lento de assimilação, ele volta com habilidades que ele não tinha quando morreu. Mas os seus defeitos, as suas tendências grosseiras, voltam mais ou menos do mesmo jeito. Porque elas não são assimiladas, elas são simplesmente reduzidas a propensões com as quais o indivíduo nasce. Então diz aqui, o ser no Devachan vive o círculo intermediário entre duas vidas, rodeado de tudo que aspirou em vão, e na companhia de todos aqueles a quem amou na terra. Chega ao preenchimento de todas as suas aspirações da alma. Dessa forma, vive durante longos séculos uma existência de felicidade não contida, como uma recompensa dos seus sofrimentos na vida anterior. Então, se fala de encontros. Os encontros não é o indivíduo que está no Devachan que vem nos encontrar. Somos nós que nos elevamos e podemos estar numa condição que eles chamam de rapport, sintonia. Então, ela fala, a Blavatsky na Chave da Teosofia fala que uma mãe que está vivendo todo o seu amor pelos seus filhos, pelo seu marido, e todo esse amor, ele é sentido pelos filhos. Mas não é um encontro de dizer, oi, tudo bem? Como é que você está? Vamos ali um instantinho? Não, é essa sintonia profunda de amor eterno. Porque o amor é um sentimento puramente espiritual. E mais cedo ou mais tarde, o próprio karma coloca o indivíduo de novo em contato com aqueles a quem amou.
Então, as pessoas são afetadas umas às outras nesse estágio de Devachan. E a experiência mais comum é o sonho. Quando você sonha com uma pessoa que faleceu, na verdade, você está num estado parecido com o que a pessoa está. Então, pode haver maior ou menor grau de encontro. Mas o que é mais significativo é esse que eles chamam de rapport. Sabe aquelas pessoas que você gosta, aqueles amigos do peito que você passa 20 anos e quando você encontra é a mesma coisa? Por quê? Porque existe aquela ligação. E aquela ligação permanece. Então, essas experiências, elas são intensificadas. Por quê? Porque a pessoa está intensamente vivendo as memórias dos períodos de felicidade, de amor, de bondade e todas essas características. Então, esse vibrar intenso, ele afeta diretamente as pessoas que estão em vida. Aí você diz assim, foi só um sonho. Talvez uma pessoa a quem você ame muito, que esteja do outro lado, ela esteja mais perto de você hoje do que quando ela estava em vida. Porque em vida, cada um vai fazer suas coisas, cada um tem sua vida, e a gente nem sempre dá aquela intensidade de amor, de simpatia, de ligação com aqueles que nós verdadeiramente amamos. Aqui diz assim, o ego feliz é incapaz de ver através do véu das maldades, aflições e angústias a que os que ele amou na terra podem estar sujeitos. Ele vive naquele doce sonho com os que ama, quer tenham ido antes ou ainda permaneçam na terra. Ele os tem perto de si, tão felizes, tão abençoados e tão inocentes como o próprio sonhador desencarnado. Então, nós podemos ver, por essas descrições, que como nós viveremos no estágio entre vidas depende diretamente de como vivemos aqui, das causas que plantamos. Tudo isso será bem assimilado. Aí vocês podem dizer, poxa, mas isso não é o céu dos cristãos? Claro que sim. Só que não é eterno. Ele é proporcional às causas que você criou. Então, de uma maneira, tentei trazer o assunto da maneira mais simples que eu pude, mas essas são reflexões que eu acho que têm toda a lógica de como plantamos causas, como assimilamos os efeitos, dando continuidade à nossa jornada de evolução. Obrigada.